O Salmo 32 é um poema didático, uma confissão de pecados, e oferece insights sobre a teologia do arrependimento e do perdão divino. Vamos examinar a doutrina teológica frase a frase. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Esta frase enfatiza a doutrina da bem-aventurança ou felicidade que vem do perdão divino. O crente é abençoado por Deus, que é capaz de cobrir e apagar os pecados. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há dolo. A ideia de não imputar maldade ressalta a justificação pela graça. O indivíduo é considerado justo diante de Deus, não por mérito próprio, mas pelo perdão de Deus que não leva em conta o pecado. 3. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. O silêncio sobre o pecado, o não confessar, resulta em sofrimento físico e mental, simbolizado pelo envelhecimento dos ossos. Esta é uma alusão aos efeitos corrosivos do pecado não confessado. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. A mão de Deus pesa sobre o pecador como um lembrete constante da necessidade de confissão. A expressão sequidão de estio pode representar a aridez espiritual causada pela culpa. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Aqui encontramos a doutrina central do arrependimento e da confissão. O salmista fala sobre a importância de admitir o pecado diante de Deus para receber o perdão. 6. Por isso, todo aquele que é santo orará-te a tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando as grandes águas transbordarem, elas não lhe alcançarão. Esta frase destaca a importância da oração e a proteção divina. Aqueles que se voltam para Deus sinceramente são resguardados dos perigos simbolizados pelas grandes águas. 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Selá. Deus é apresentado como refúgio, salvaguarda dos problemas e fonte de alegria e livramento, fortalecendo a ideia de sua proteção e cuidado amoroso. 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. A doutrina da orientação divina é ressaltada aqui. Deus promete pessoalmente ensinar e guiar seus seguidores. 9. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca deve ser freada com cabresto e rédea, para que se não atirem a ti. Esta parte adverte contra a teimosia e a falta de entendimento. A necessidade de controle e direção de Deus é mais uma vez evidente. 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O contraste entre os ímpios e os justos é colocado aqui. Para os que confiam em Deus, o amor e a misericórdia são abundantes, enquanto os ímpios suportam consequências dolorosas. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. O salmo termina com um chamado à alegria e ao louvor. Há uma celebração coletiva da justiça e da integridade de coração diante de Deus. O Salmo 32, portanto, apresenta uma doutrina teológica que abraça o perdão, a confissão, a orientação, a proteção de Deus e a resposta apropriada do homem a esses dons divinos, alegria, louvor e um coração sincero.